Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Aí vocês que estão controlando o nosso... Esse é muito legal, sabe? Porque a gente fica se justificando as coisas pra gente e tentar encaixar ele dentro do nosso sistema de valores. E aí a gente não olha pro funcionamento das coisas. Porque tem duas coisas controlando nosso comportamento. Uma é o que eu penso sobre mim mesmo e o que eu quero que os outros pensem sobre mim mesmo, que é uma dimensão política do comportamento, certo? E o outro que é o que está funcionando aqui de realmente, que é, a gente tem uma audiência que está aqui para nos ouvir, de vocês terem construído isso em cima dessa audiência. No final das contas, queira ou não, goste ou não, aceite ou não, o que controla a gente é a audiência. Né? O que faz a gente poder, a possibilidade de estar aqui é a audiência, certo? Cara, eu acho que o conhecimento é mais protetor do que não protetor no final das contas, cara. Eu acho, pelo menos. Porque o que um terapeuta faz quando tem não é necessariamente uma técnica, é um pano de fundo dos processos psicoterapêuticos, que existem vários, que a gente chama de psicoeducação. Perfeito. Que é o quê? Por exemplo, você... Não sei se Pode falar. Você foi diagnosticado com TDAH, né? Alguém te explicou o que é o TDAH, te explicou os como o convidados medicamento que vieram faz? Aí, vocês. Não, mas você no profissional que você foi, sei lá. Não. O que a gente faz normalmente quando um paciente chega, sei lá, o paciente chega com transtorno de ansiedade generalizada, despersonalização, transtorno de estresse pós-traumático, depressão. O terapeuta ele vai se preocupar em conceitualizar e explicar o que está acontecendo para o paciente como forma de psicoeducar ele. Então, tipo, cara, o que está acontecendo é isso é assim, aquilo é daquele jeito. Claro que salva alguns pacientes que talvez seja melhor você cuidar a forma que você vai psicoeducar para se ele tem algum tipo de pensamentos obsessivos ou alguma coisa assim, é melhor às vezes não educar tanto, que pode ser ruim, se ele ficar verificando, etc. Mas o conhecimento da neurobiologia do comportamento e dos transtornos psiquiátricos, o corpo de conhecimento construído, por vezes, é uma ferramenta de intervenção terapêutica, que você ensina o paciente, ensina ele a entender aquilo. Eventualmente, esse ciclo que fecha acalma um pouco ele, sabe? Com certeza. Eu acho que o conhecimento, na maioria das vezes, ele é ótimo. Eu acho. Entra naquele papo do Matrix lá, da Red Pill e da Blue Pill, assim, que daí também entra na parada do perigo de... É muito legal nesse filme do Matrix novo, quando ele tá na frente do espelho, né? É muito bom. É muito boa essa cena, né? O que você escolhe? Você escolhe, viver a Matrix? Ok. É muito bacana viver a Matrix, eu não vejo problema nisso. Né? E é isso. Ou você escolhe ir além dela. Hã? Mas tu não vive a Matrix? Bom, com certeza eu vivo a Matrix, por escolha. Sério? Por escolha com base no conhecimento. Mas não tem opção de não viver a Matrix? É óbvio. Como é que você vai viver? Deixa eu falar um negócio. O sistema digere tudo. Não existe antissistema. Tudo é sistema. Se não é sistema agora, vai virar sistema amanhã. O poder engole tudo. Tudo vira ferramenta. Tu vai ser sempre refém do Você sempre vai ser refém. Você não tem escolha. Você não tem como sair da Matrix. Mas o que eu digo de tu viver na Matrix ou não é nas paradas de ter conhecimento sobre como tua mente funciona a fundo. Tem pessoas que não têm esse conhecimento. Enxerga o código. Aí essas pessoas estão vivendo a Matrix, você não. Nesse aspecto, digamos. Mais ou menos. Ele vive igual, só que ele enxerga o código, tá ligado? Então, tipo, a gente tá na mesma Matrix, só que ele enxerga o que tá levando as decisões. Vocês estão falando isso, eu lembrei de uma coisa engraçada, né? Eu já falei isso pra vocês, assim, mas eu fui professor, instrutor de yoga. Te falei isso já? Não sabia disso. Não, fui instrutor de yoga há muito tempo. E estudei muito. Eu tenho uma época que eu me aproximei muito do budismo tibetano, que é budismo tântrico, né? As pessoas confundem tantrismo com sexo. Porque porque o ritual do tantrismo que envolve sexo. É um ritual específico, mas não tem nada a ver com o sexo, é o ritual. Religioso, não sei se dá para chamar de religioso, porque ritual. Budismo enfim. Mas o tantrismo tem uma coisa que eu achei muito legal e que daí cortou todas as minhas relações com religião, porque minha aproximação do budismo é porque o budismo é uma religião um pouquinho sem alma, sem Deus e menos hipócrita, digamos. Não dá pra falar isso, não dá pra falar isso. Qualquer religião tem os seus problemas, né? Não vamos falar em hipocrisia, porque eu considero a religião uma coisa importante.
né? E para a maioria das pessoas é importante. Mas, obviamente, para mim ela não tem muita utilidade, não serve. Mas tem uma coisa que eu lembro que eu vi no tantrismo que era muito, muito bacana, porque o budismo tem essa coisa da iluminação, de ficar meditando, iluminação, chegar na iluminação. E o tantrismo diz uma coisa, não tem diferença entre a vida mundana e a vida iluminada. Não tem diferença nenhuma. Não tem onde chegar. Você não precisa despertar. Você só precisa... E o tantrismo. O tantrismo. Né? Não sei se é o tantrismo como um todo, porque o Tantra, tem ele várias começa na vertentes, Índia, né? depois O ele que migra é o pra Tantra? É uma... tipo budismo, assim? É uma filosofia, porque assim, a gente conhece muito pouco o pensamento oriental, né? O pensamento hinduísta é extremamente diverso em vários aspectos, tem uma série de pensadores, série de autores, a gente conhece muito pouco, assim. Mas o tantrismo é uma divisão, digamos assim, dentro do hinduísmo, dentro das várias possibilidades que existem no hinduísmo, né? E a ideia do tantrismo é isso, que você já está iluminado, você só precisa se dar conta disso. Você já está iluminado. Tu praticava, tipo, aquelas... Eu fiz parte da Gnosis, cara. Eu fiz Gnosis, aí tinha uma parada de tantrismo. Eu pratiquei durante muito tempo uma prática de meditação que se chamava Tara Vermelha, né? Eu tive um professor, esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, o Shagdu, isso, que ele da iniciação, você tem nas práticas religiosas tem uma coisa que é interessante, assim, porque eles dizem que é uma tradição que liga o praticante ao fundador, né? Então por isso que tem uma cadeia aí. E aí eu fui me aproximando, fui lendo, mas assim, eu não me dou muito bem com agremiações. Eu não sou um animal muito gregário, assim. Mas, mas depois de um tempo eu abandonei, mas assim, de uma certa forma, isso me marcou, assim, porque a gente fica... É essa história da felicidade que a gente estava falando, sabe? A gente fica perseguindo um estado e esquece de viver. Às vezes a gente já é feliz o máximo que dá pra ser, né? Cara, você é feliz, às vezes você tá puto, às vezes você tá de mau humor. Cara, eu vou falar um negócio, eu atendo muito paciente com alto poder aquisitivo, né? Eu também. Os pacientes que eu atendia, primeiro, dinheiro não prediz felicidade. Nem de longe. Tem até uns estudos que tentam mostrar isso. Que até você ter um determinado patamar de, sei lá, os caras lá nos Estados Unidos falam em $70 mil por ano, uma coisa assim. Você consegue aumentar o seu bem-estar, relatado lá em pesquisa, mas depois que subir acima disso, não faz tanta diferença. É tipo, sei lá, no Brasil você ganhar 15 mil, mais que 15, 20 mil... Tu não vai ser mais feliz. Não necessariamente vai te causar mais bem-estar. Vai produzir tua felicidade proporcionalmente. Isso, não vai seguir as duas linhas, ela é chata. Mas do ganhar 1.000 por mês até 10 muda bastante. Sim, parece que tem um aumento de bem-estar. Tem algumas pesquisas que mostram isso. Agora é curioso, cara, porque quando eu atendia uma população com menor poder aquisitivo, parece que eles eram mais satisfeitos, cara. É muito louco isso, sabe? Parece que eu não sei explicar exatamente o raciocínio, tipo assim, existe um estresse, existe um pano de fundo, mas é como se fosse justificável a existência daqueles tipos de sintomas ou daqueles tipos de contextos, ao passo que no sujeito que ganha muita grana, parece que o próprio sujeito fica inquieto com a existência daquela insatisfação dado o contexto que ele está. É como se você tivesse muita grana, mas você não tiver nada além relativamente simplório para se agarrar, como um hobby, simplório não no sentido de superficial, mas simplório no sentido de fácil de atingir, um hobby, uma família, um esporte, É que eu acho que, tipo assim, uma rede de apoio, uma frase parece que eu que o dinheiro vai muito, corroendo, sabe? Quando veio tu e o André aqui, a gente falou dessa questão de jogar a bolinha, sabe? E parece que o que causa esse bem-estar é tipo tu ir jogando objetivos e ir buscando, e jogando objetivos e buscando. É que, cara, a nossa evolução inteira a gente foi um animal que trabalhou, né, cara, pra se sustentar vivo, pra se proteger. Eu boto adendo. A gente é um animal que trabalhou a vida toda, mas a gente tem grandes períodos de não fazer nada. Você pega as sociedades mais primitivas, é um nome feio, assim, mas elas têm grandes momentos de que elas não fazem nada. Não estão no celular, não estão nada. Elas estão ali. Você pergunta o que você está fazendo? Está fazendo nada, ele pode estar fazendo outras coisas, mas nada dentro dos conceitos. O famoso coçando. E é impressionante isso, né, cara? Porque não fazer nada é uma coisa que a gente não está mais acostumado. Né? A gente não para. E eu coloco essa perspectiva de não fazer nada no sentido de você ter a capacidade, às vezes, de parar e contemplar. Contemplar o que você fez.
Eu adoro fazer alguma coisa e depois ficar. Admirando. A Vitória sabe. Fico admirando ali 2 horas. Pô, aquele desenho lá que tu postou foi tu que fez aquilo lá? Do gorilão. Puta merda, velho. Tu ficou Legal muito pra tempo caramba. admirando aquele desenho? Ah, eu fico Contemplando? fora, né? E daí eu dou um risquinho a mais, assim. Daqui